Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do DNH Despertar do Novo Humano. E eu recebi umas perguntas bem interessantes para a gente ter como tema, como pauta para esse bate-papo. Uma delas, iniciando aqui, é o que é despertar. Então, como essa parceria minha com Laís, nada melhor do que a gente falar um pouco da nossa história, do nosso processo de despertar, para que possa exemplificar melhor esse tema. Pois é óbvio, como o masculino tem que agora harmonizar a relação com o feminino, é hora de fazer a gentileza e de incluir esse feminino sendo cavalheiro. Pois, olá, bem-vinda mais uma vez, minha amiga, minha parceira de caminhada. E me conta, para ti o que é despertar, mas eu quero que você fale sobre o teu processo de despertar. Então vamos lá, né? O Yang, o masculino, abrindo, né? Abrindo os caminhos, indo para fora, sendo essa expansão. Agora o Yin feminino vai trazer essa receptividade, essa reflexão, essa introspecção sobre esse despertar. E nada mais do que eu falar da minha própria experiência, né? Então, para mim, o despertar é quando a gente começa a ter consciência, e essa consciência, elas são níveis de consciência, né? Consciência, primeiro, de que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso autocuidado. Por isso que eu gosto muito de falar que tudo começa no auto, que é dentro, né? Então, autoconhecimento, autoamor, autoconfiança, autoacolhimento, autoperdão. Para mim, esse é um nível do despertar. E aí eu vou tendo vários despertares, porque esse caminho de autoconhecimento, ele tem começo, meio, mas ele não tem fim. Quando é que ele começa? Quando eu não aguento mais o sofrimento. Quando chega aquele momento assim, chega. Tipo, eu não aguento mais isso aqui. Então, o meu despertar, ele começou em 2015, né? Quando eu recebi o chamado da espiritualidade para consagrar a medicina ayahuasca. Eu tô contando a minha história, tá, gente? Isso não é uma regra, não é assim com todo mundo, é só o meu caminho, né? E foi quando eu me reencontrei com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesmo. Esse é o primeiro nível de despertar, que foi, né, na nossa casa xamânica, onde a gente se conheceu, né, Júnior? Lá em 2015 que eu comecei, a gente se conheceu em 2017, né? Que você entrou em 2017, Exato. né? No Núcleo Flor da Vida, né, com o nosso dirigente Tamantaê, Tivanando, Ranieri Maciel. E foi lá que eu verdadeiramente comecei o meu processo de autoconhecimento, né? Eu já tinha conhecimento de terapias, de constelação familiar, desde 2012, né, que foi o início do meu despertar quando meu pai morreu. Eu recebi uma voz, um chamado da espiritualidade, falando, olha, chegou a hora de você despertar. Foi muito claro isso. Meu pai morreu, eu lembro, no dia 17 de outubro de 2012, assim, umas 11 e pouca da manhã, meio-dia, e eu recebi a notícia 13 da tarde. E me veio uma voz, assim, um estalo, alguma força que me segurou para não deixar eu cair. E eu sabia que tinha algo muito maior por trás de tudo isso. Minha alma sabia, meu ego não, né? Que eu não tinha nem consciência de ego de criança ferida. Eu não tinha consciência de nada. Só tinha esse conhecimento que isso existia. Mas eu não tinha sabedoria, vivência, né? Que eu tenho hoje. Lá em 2012. E eu não entendia, minha mente não entendia nada, mas a minha alma sabia. E eu sabia que eu estava recebendo um chamado. Só que o medo desse novo, desse desconhecido, é muito grande. Em 2012, né, a espiritualidade, através da minha intuição, disse: você não veio aqui só para brincar. Tem algo muito maior por trás de tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha perdido minha mãe 1 ano e meio antes, que foi um baque muito grande, que eu literalmente reprimi essa dor. Eu fui ter a experiência do luto dos meus pais 6 anos depois, né, numa atividade xamânica na nossa casa, no Núcleo Flor da Vida, e para ver como são camadas, né, lá de muito atrás, 2012. O que eu fiz? Eu comecei a engordar, eu comecei a esconder essa dor com comida, com luxúria, com bebida, com festas, com tudo externo. Eu comecei a ir para fora, eu engordei muito. Eu nunca usei drogas, mas eu estava quase começando. Eu tinha muitos amigos que usavam maconha, outras coisas, e eu nunca quis nada disso.
Até que eu estava entrando num sofrimento, entrei numa crise existencial, eu não sabia mais sobre a minha sexualidade, eu já não sabia mais quem eu era, eu estava assim muito perdida, eu estava com problemas financeiros, endividada, infeliz na minha profissão, não sabia o que eu queria. Muito assim, eu não digo que eu cheguei no fundo do poço, que eu acho que tem, nunca tive vontade de me matar. Mas eu estava assim, sabe, só sobrevivendo, existindo. E aí quando eu ia começar a entrar nesse mundo das drogas, começar a experimentar maconha, eu conheci a Ayahuasca, que me tirou de tudo isso, que foi quando eu encontrei, né, a minha casa espiritual, e lá eu recebi um chamado que foi assim, esse agora, olha só, de 2012 para 2015, né, se passaram aí 12, 13, 14, 15, 3 anos, eu fugindo de mim mesma, né, me iludindo, me distraindo, fantasiando. Foi quando eu recebi esse chamado, e aí não deu mais. A minha alma, assim, eu tive uma catarse muito forte, várias coisas fizeram sentido, e é aquela coisa, para você dizer sim para o próximo passo, você tem que dizer não e soltar tudo aquilo que não serve mais. Então, quando eu comecei essa minha jornada consciente, em 2015, eu tive que me afastar de lugares, amizades, a falsa ideia de quem eu achava que eu era, né? Então, meu mundo desmoronou, mas eu estava muito aberta, eu estava feliz, eu não sabia o que vinha por trás. Me veio esse chamado que eu tinha que ajudar as pessoas, mas como? Se eu nem estava me ajudando, se eu nem sabia de nada disso, né? Então, eu vi que a minha jornada começou naquele momento, mas ainda assim inconsciente. Então, eu venho desse processo, já tinha feito algumas terapias, rodas de constelação, mas eu não tinha essa consciência da autorresponsabilidade que eu tenho hoje. Então, eu estou contando isso porque o despertar, ele não tem fim, gente. Então, lá em 2012, eu recebi esse chamado, olha só, 3 anos, para eu cair em mim, que é levar o melhor tombo da sua vida, é quando a gente cai em si, né? Que eu tive esse reencontro comigo, com a minha egrégora espiritual, né, com a minha centelha divina, e de lá para cá, de 2015 para cá, é só cura atrás de cura. O que é cura? É você se conhecer, você se reconhecer, é você abraçar suas sombras. Não, autoconhecimento, não importa se você faz um curso, não importa se faz uma jornada, se você lê livros, é praticar. O que é praticar? É acolher suas sombras. Quanto mais você se conhece, você se reconhece, você se acolhe, você se ama, você se perdoa, você vai conseguir ter compaixão com aquelas pessoas que estão gritando por amor. Como é que se grita por amor? Com violência, com raiva, com ódio. Tudo isso aí é um amor reprimido. São feridas da nossa alma que nós carregamos. Então, são níveis de despertares, né? Então, recentemente, mais um nível de consciência meu se abriu, que é a consciência cósmica, a consciência galáctica, que é quando a gente vai saindo desse nível aqui da 3D, né? Porque nós somos seres multidimensionais. Lá em 2015, eu não sabia que eu era um ser multidimensional. Eu só sabia que eu me identificava muito com o meu ego Laís, que eu era uma mulher, ainda não era mãe. Então, são níveis, né? Eu gosto muito de falar desse exemplo de você estar na sua casa, você sai da sua casa, é sua consciência pessoal, seu quarto ali. Aí você vai para a sala, você vai para a consciência de relacionamento, né, conjugal, familiar. Sai da tua casa, vai para o teu condomínio, se tu mora no condomínio. Consciência sistêmica ali dos vizinhos, escola, trabalho. Saiu dali, vai para a cidade, país, né, planeta, galáxia, cosmo, e assim vai subindo de níveis. Então, o despertar para mim é você acordar, né, para quem realmente você é. Eu não sei quem eu sou, mas eu já sei quem eu não quero mais ser. Eu não quero ser mais a Laís dispersa, a Laís mimada, a Laís vítima, carente, salvadora, julgadora, crítica. Essa Laís eu não quero mais ser. Então, o meu nível de consciência hoje de despertar é que eu sou uma consciência, eu não sou o meu corpo, eu sou a superação das minhas vivências, né? Primeiro vem a experiência e depois a vivência, né? Não tem como ter a experiência sem a vivência antes, é impossível. Por isso que são níveis de consciência, né? Então, eu tenho aquele nível de informação que lá em 2012 eu sabia que
a constelação existia, que terapia existia, mas eu era muito imatura e achava que isso era para coisa de gente fraca. Eu era super preconceituosa. Olha eu aqui, estando terapeuta e auxiliando as mulheres que querem despertar. Tá vendo como a gente paga com a própria língua? Né? E aí tinha essa informação, mas não tinha o conhecimento das leis sistêmicas, por exemplo, né? De pertencimento, hierarquia, dar e receber. Comecei a conhecer, mas eu ainda não tinha incorporado essa vivência do que é pertencer, do que é hierarquia, do que é dar e receber. Não tinha essa incorporado, que é a sabedoria. Então, não adianta a gente só conhecer nada disso que a gente está falando aqui, enquanto a gente não vive, enquanto a gente não traz para a nossa consciência, enquanto a gente não traz para o nosso corpo realmente a experiência. Então, para mim, o despertar é quando você cansa de sobreviver e você começa a viver. E são níveis, né? Eu não acredito no estado assim, cheguei numa iluminação. Isso é do ego, né? Cheguei em algum lugar. Não tem, gente, um nível... No universo não tem cheguei, não tem um lugar de pódio onde a gente já se iluminou. Para mim, iluminação é o quê? É luz. A luz, o quê? A luz mostra. A luz mostra a sujeira, o que precisa ser limpo, o que precisa ser organizado, né? Então, são sempre níveis. Hoje eu tenho essa consciência da autorresponsabilidade, de que eu sou um espírito imortal, mas que eu estou encarnada aqui nesse corpo feminino, com uma alma feminina, que é mãe, que é mulher, que é esposa, que é amiga, que é terapeuta. Está, na verdade, que não é, estou, né? Então, a cada vez que a gente vai tirando essas máscaras, porque são muitas máscaras, né? Que as nossas crenças limitantes que a gente adquiriu pelos nossos pais, pela sociedade, mídia, música, enfim, a gente vai ter que ir tirando tudo isso para a gente viver a verdade do nosso ser. Qual é a verdade do nosso ser? A verdade do meu ser. Eu estou me redescobrindo ainda. Como? Me limpando. Me limpando de tudo aquilo que me impedia de estar aqui falando com vocês. Por quê? Porque eu tinha vergonha do que os outros iam pensar de mim, porque eu tinha vergonha de mim mesma, porque eu tinha vergonha da minha história, porque eu tinha vergonha de um monte de coisa, que hoje eu estou me libertando disso. Hoje eu não me importo mais, porque eu já compreendi que aquele que julga se condena. Mas antes eu já sabia disso, só que mesmo assim eu tinha vergonha. Então eu não tinha incorporado esse conhecimento. E cada vez que a gente se expressa, né, o que é essa essência, a arte, a expressão do nosso ser? Então, meu ser gosta de compartilhar isso que eu já aprendi, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, Júnior, com o Despertar do Novo Humano. E agora eu passo a palavra para você. Como é que foi o teu despertar? Eu acredito que a jornada da vida é quando a gente esqueceu quem a gente é, e o despertar é acordar para quem a gente realmente é. É um relembrar, é uma reconexão com a nossa essência que foi perdida. Eu digo que despertar é literalmente acordar de um sonho, onde esse sonho a gente achava que era a nossa realidade. Quando a gente abre o olho e fala, nossa... Quando a Laís fala dessa coisa do ter consciências em alguns níveis, é porque quando a gente está dormindo, a gente só enxerga um pontinho focal. E à medida que a consciência entra, que é luz, ela ilumina, amplia. Então, no primeiro momento, eu só enxergo o meu umbigo. Ou seja, as minhas necessidades, as minhas carências, as minhas projeções, os meus medos. E eu projeto isso fora nas relações. Quando entra um conhecimento novo, uma informação nova ao meu sistema de crenças, as coisas que eu acredito, a minha percepção de vida, aquilo ali faz uma atualizada. Aí tu, nossa, eu abri o olho, agora eu já enxergo algo mais. Eu já consigo enxergar uma sombra minha, eu já tenho até compaixão com a sombra do outro, porque eu vejo que ele também está dentro do processo dele. E é o conhecimento que vai limpando essa lente. Essa lente é por onde a gente olha para a gente e para o outro. É como se ela ampliasse o ponto focal dela, que vai ampliando. E o meu processo de despertar, eu acredito que ele se deu muito tempo atrás. Eu acho que minha alma já é uma alma viajante de muito tempo. Porque desde criança, eu nunca achei que eu era só um corpo físico. Embora a gente aprenda isso na escola. A gente só estuda, né, biologia, corpo físico, células, osso. Então, assim, eu não estudei emoções. Eu não estudei saúde mental. Então, eu via que era um corpo. Então, todo mundo vai contemplar esse corpo. Eu falei, então tá, eu também vou contemplar o meu. Só que, na realidade, eu odiava o meu corpo. Então, isso depois que eu conheci as informações, eu percebi que eu não me aceitava fisicamente. Eu não me aceitava como eu era. Até porque eu nasci nessa experiência de vida
com uma condição sexual diferente da maioria. Então, isso para mim foi um grande motivo de despertar, o processo de aceitação de uma sexualidade, no caso da homossexualidade. Então, como o meu sistema de crenças era o mesmo da maioria das pessoas, eu via que pessoas que gostavam de pessoas do mesmo sexo era errado, era pecado. Então, eu via com essa lente. Quando eu entendi, eu lembro que no começo, as minhas questões por que que eu nasci com esse defeito de fábrica, Deus? Por que que eu sou um pecador mesmo, mais do que todo mundo. Eu sou tão pecador quanto um assassino. E eu não sou, eu queria ser como meu Nossa, pai, é, eu queria ser como meu pai, como a minha mãe. Por que que eu vim com esse defeito de fábrica? E eu me culpava. Até que entrou um momento, uma informação, ou seja, um conhecimento que é luz, que mostrou que na natureza tudo é diverso, que há espaço para todos. A constelação fala que todos pertencem, que existem idiomas, cores diferentes, que não existe um padrão. A gente sofre porque a gente segue padrões estabelecidos. E aí, quando eu tirei essa lente, eu falei, nossa, eu posso me incluir agora. Eu também posso pertencer. E isso foi um passo, ou seja, eu despertei para a consciência e consegui me incluir. Porque antes a lente que eu usava, que era a lente do pessoal lá mais ortodoxo, convencional, me excluía. E aí eu deprimi. Eu lembro que eu sofri muito, eu tive uma crise existencial, porque não tem como a gente ser feliz se a gente se exclui, porque eu vivia um processo de autopunição e de culpa. Mais tarde a gente vai falar em outras oportunidades sobre os padrões frequenciais das emoções, quem vibra na culpa, ela falou muito da vergonha, eu me sentia culpado. Eu, na verdade, sentia que eu tinha nascido com uma maldição, que eu era uma aberração. Então é óbvio que eu ia minguar, porque eu estava lutando contra mim mesmo. É como se eu tivesse nascido uma planta e eu dissesse, essa planta não pode viver. Então eu mesmo me matava com o meu sistema de crenças, até que um novo conhecimento veio e eu pude me incluir, e assim eu fui florescer, eu fui crescer, e agora eu perfumo, agora eu exalo, e eu auxilio as pessoas a exalarem seus perfumes, suas belezas, como elas são, com a sua natureza, com o seu deixar de modo ser de ser. semente, né? Lógico. Então, assim, em 2007, eu ganhei um curso, na realidade, um livro de tarô. E como eu sempre acreditei que a gente era mais do que um corpo físico, eu falei, gente, deve ter algo muito sutil, porque tem alguma inteligência que rege tudo. O dia, a noite, as estações do ano, os ciclos menstruais, a maré que sobe, que desce. Eu falei, gente, tem algo funcionando. Porque se eu estou respirando agora, tem algo que manda eu respirar, e não é minha mente. Meu coração está pulsando, tem alguma coisa autônoma. Deve ter algo superior a nós. E no tarô falou que essa inquietação humana, desde muito cedo, falava que existia algo superior às nossas próprias consciências que regia tudo. E por que não consultar? E aí foram identificar os oráculos. Então eu comecei a buscar essas informações para tentar entender e curar essas feridas tão antigas que me machucaram pela dificuldade de aceitação. E aí eu lembro que eu estudei, e aí eu sempre gostei daquela coisa mais esotérica. Eu tinha uma tia, ela é deficiente visual, e ela pedia para eu ler nas revistas coisas de final de ano, como limpar uma casa, defumar e tudo. Então, eu lendo para ela, eu comecei a aprender. Então, ela foi minha primeira iniciadora. E eu também já participei de uma igreja, de uma religião, foi minha primeira casa espiritual, a Igreja Messiânica, durante 29 anos, que é uma igreja espiritualista, já falava do invisível, do perdão, desses outros conceitos que são fora da materialidade convencional. Até que, mas eu sentia que algo precisava ser destravado, porque eu estava ainda muito ferido. E aí eu cheguei no Núcleo Flor da Vida, onde eu conheci a medicina da floresta ayahuasca, onde eu conheci a Laís e o nosso dirigente, que também é o nosso professor, o nosso pai espiritual, Tamantaí Shivananda, onde ele conduziu um rito. Eu não sei porquê, eu sabia que algo muito grande me esperava, mas eu percebi que era um destrave, que no ritmo que eu estava, eu não ia conseguir, porque eu precisava meio que atualizar o assunto, a matéria da escola que estava atrasada. E aí a ayahuasca ela possibilita isso, porque, como eu falei, é ampliar o olhar. A ayahuasca fez isso assim, ó, olha o teu castelo da Alice, olha toda a tua toda a tua construção que tu fizeste. Esse é o mundo onde tu vive teus personagens. E eu pude olhar com muita clareza os meus personagens, do bonzinho, do queridinho, do perfeccionista, porque eu buscava amor, buscava a aceitação dos outros, porque eu ainda não conseguia me amar. Então aí começou um grande processo acelerado, em 4, 5 anos de ayahuasca, eu digo que eu vivi o que eu não vivi em 30 anos, às cegas. E de repente você está aí também, tentando compreender a vida com essa lente diminuta.
Então, assim como existe a ayahuasca que amplia o leque de informações, que clareia e mostra toda essa sombra, isso aqui também é uma forma de trazer conhecimento e ampliar também esse olhar, né? Então, assim, eu sou profundamente grato por ter dito sim ao chamado da minha alma. Eu sabia que algo muito grandioso precisava ser feito, mas eu não sabia que ia ser tão transformador. Doeu, dói mesmo. Mas para crescer dói, os ossos dói, o dente dói, né? A criancinha sabe que o processo de crescer, ele envolve dor. Mas eu aprendi que com autoconhecimento, a gente não precisa fazer isso com sofrimento. Aliás, a gente abandona o sofrimento. É prazeroso crescer, porque você vê todo o processo que você, nossa, como eu consegui me desconstruir, como eu transformei minha vida para melhor. Então, despertar é acordar do sono, da ilusão, da fantasia, da ignorância, do ego, e você enxergar a vida com as lentes mais transparentes possível. Que aí você pode se acolher, ter responsabilidade por si, ter essa visão mais coletiva, porque aí não é mais só eu e as minhas necessidades, tem as necessidades do mundo. Você começa a ter a consciência ambiental, a consciência da coletividade, das relações, do trabalho, de tudo. Né, Laís? Para a gente ter essa consciência crística, né? O que é a consciência crística? Na prática, é dizer sim para essa mudança. Né? Então, não tem como eu chegar nessa consciência crística se eu não tenho a consciência de mim mesma, que eu sou responsável pela minha vida, que eu não devo jogar a responsabilidade da minha felicidade nas mãos de ninguém. Né? Então, é aquela coisa, para se chegar aos céus, que é o estado de consciência, né? Não tem como eu chegar na divindade, no mundo celestial, né? No mundo elohístico, crístico, toda suja. Suja de quê? De crenças limitantes, de raiva, de ódio, de violência, de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de culpa, né? Então, limpar as nossas lentes, esses olhos aqui do ego, né? Despertar a nossa pineal, nosso terceiro olho, a nossa intuição. A intuição é o canal da nossa alma. Então, lá em 2015, quando muita coisa me foi mostrada, né, na minha primeira consagração lá no núcleo, eu tinha essa consciência desse algo maior, mas assim, muito vago, né? Não tinha essa consciência do que eu vivo isso hoje, né? Então, eu sou muito grata, né? A nossa casa, onde a gente se reconheceu, onde a gente se reencontrou, porque eu sei que nós fomos altamente lapidados para a gente estar aqui, né? Botando a cara, a mostra, a tapa, para poder ser firme, porque muitas pessoas ainda vão passar por esse processo de despertar. E é aquela coisa que, quando você tem alguém que te guie, que já passou pela jornada, você levaria 200 anos para passar por um caminho, sendo que tem alguém ali, um líder, que te guia nessa jornada, que ele já passou por esse caminho. Né? Então, essa frase até do Rumi, eu me inspiro muito nela. E eu sou só gratidão, né, por todos os mestres que já passaram pela minha vida, pela escola onde eu atuo, né, sirvo, trabalho, que eu também reconheço que esse nosso trabalho é um fruto de todo esse grande trabalho, né, que isso que a gente recebeu não é nosso, é da grande Mãe Terra, né, que a gente sirva cada vez mais a nossa grande Mãe Terra, lembrando que nós somos filhos da Terra também, lembrando que cada um faz parte desse todo, né? E quando a gente se vê separado, a gente o quê? A gente traz a separatividade, a disputa, a competição, a comparação, a inveja, porque a gente esqueceu dessa unidade, né? Que nós o quê? Na essência, que não é na forma, na aparência, todos nós somos centelha divina. Só que tem pessoas que estão desconectadas, que esqueceram disso. E aí, quando a pessoa cansa de ir contra a fluência divina, né, que ela cansa de sofrer, porque o ego é a criança do eu superior, e ele esqueceu disso, ele quer ser maior que o pai.
ele quer mandar em tudo, ele quer do jeito dele, o controle, né? E aí, quando cansa de sofrer, aí vai buscar ajuda, vai buscar terapia, vai buscar autoconhecimento. Terapia não é autoconhecimento, autoconhecimento é vivência, é prática. É você colocar tudo isso que você vem aprendendo em curso, em jornada, em vivência, em tudo, na sua vida. Porque tem muita gente que fala e não pratica, né? O desafio é esse. O desafio é a gente se lapidar. Eu sempre gosto de falar que as pessoas gostam de ser tratadas como diamante, mas não querem passar pelo processo de lapidação. Aí não tem como, né? Se você não se sente uma joia rara do divino, se você não se admira, se você não se contempla, se você não se acolhe, se você não é sua primeira admiradora, você é a sua primeira julgadora, é assim que os outros vão te tratar. Porque os outros te tratam como você se trata. E aí eu preciso assumir essa consciência da autorresponsabilidade se eu quero realmente ser a rainha da minha vida, se eu quero ser tratada como uma joia rara, como um diamante, se eu quero brilhar, né? Então, o diamante, ele é uma pedra bruta que foi lapidada e ele passou por vários processos ali, até a gente resgatar, de fato, esse nosso diamante interior, nosso fogo interior, nosso sol invictus, nosso sol interno, né, Júnior? É verdade. E aí tu está falando sobre uma lei universal. Para fazer autoconhecimento, para fazer o processo de despertar, a gente precisa de saber das leis. É como se a gente entrasse no jogo, a gente tem que entender quais são as regras, os atalhos, o caminho que quem já passou por isso, já venceu, deixou esse mapa. Então, esse é o objetivo da informação, é facilitar para a gente não ficar, de repente, desviando ou perdendo a orientação. E aí, Laís trouxe uma lei muito importante, que é a lei é uma lei do espelho, é a lei da Da correspondência. correspondência. A lei da correspondência fala que o que está fora é como o que está dentro. E aí a gente vai responder já a segunda pergunta: como eu sei que eu estou dormindo ou estou desperto? Observa fora. É a maneira mais rápida, usando a lei da correspondência. Olha para a tua vida aí fora, tá tudo fluindo? Tá com saúde física? Tá conseguindo gerenciar as emoções? Os relacionamentos estão saudáveis? A tua vida está prosperando? Se sim, continue. Você está no caminho, deve estar praticando as leis universais, está fazendo a lição de casa, cuidando do corpo e fazendo tudo como deve ser feito dentro das leis, ou seja, está dentro do jogo. Agora, se você olha para fora e você não encontra a organização, a saúde física não está boa, não está dormindo bem, a saúde emocional está desequilibrada, as relações estão cheias de conflitos, a vida não está prosperando, e olha, pela lei da correspondência, se o fora está um caos, onde é que está o problema? Não é no vizinho, não é no marido, não é no cachorro. Eles são só espelhos. A lei do espelho mostra. O caos que você vê fora, ele está dentro. E é esse que é o processo de autorresponsabilidade. Eu vou começar a cuidar de mim de dentro. Eu costumo dizer algo interessante. As pessoas que são egoístas, elas estão mais próximas do despertar do que as pessoas que se abandonam, que se culpam, que se punem, porque elas não têm ainda esse olhar trazido para si. Elas já estão, como era o meu caso. Eu dava tanta importância para o outro era tão mais legal do que eu não tinha, eu tive que fazer o caminho de volta, tentar ser um pouco mais egoísta, até a gente chegar no amor próprio. Existe uma diferença muito grande entre egoísmo, a gente precisa aprender sobre ele, para chegar no amor próprio, porque o amor próprio ele inclui, o egoísmo exclui. Então, na vida, tatuem isso no corpo de vocês na testa. Fazer autoconhecimento é unir, incluir, o inclusive o diferente, onde eu posso ser diferente, você também, mas mesmo divergentes, a gente pode interagir, porque a natureza ela é diversa. Pode ver, existem raças, cores, animais, plantas, está todo mundo cumprindo sua missão. E todo mundo faz o ecossistema acontecer. Então, enquanto eu me separava, eu estava muito distante. Eu tive que aprender a ser um pouco egoísta nesse sentido, que na realidade o egoísmo é o caminho para o auto-amor. Quando eu começo a olhar para mim, fazer o autocuidado, aprender a dizer não. Pode parecer ainda, para quem está ainda no nível mais focal da visão consciente, dizer assim, mas dizer não, Júnior, é ser egoísta. Não. Colocar limites sagrados é um ato de amor próprio. Imagina, eu não tinha isso. Eu drenava a minha energia
fazendo tudo para os outros. Eu fazia tudo, eu morria, mas eu não sabia dizer não. Se você tem esse problema, você tem um desafio, aprender a dizer não. Isso é um ato de amor, né, Laís? Então, assim, essa é a minha É. dica. A melhor forma da gente perceber se a gente está dormindo ou acordado é olhando para fora. Se fora está bagunçado, é porque realmente está precisando acordar. Tu tem mais alguma coisa que tu possa acrescentar? É tudo isso que você falou mesmo, né? É autoobservação. Comece a observar ao seu redor, como é que estão as suas relações. Primeira relação consigo, a relação consigo reflete as relações externas, né? Em todos os níveis. A sua vida, começa a observar a sua vida como se fosse uma pizza. Como é que tá a função mãe, a função esposa, a função mulher, aí traz isso para a função homem, função pai, função profissional, né? São funções. Começa a observar como é que tá. Se está pesado demais, é porque você está carregando pesos que não são seus. Porque cada um dá conta do seu próprio fardo, do seu próprio desafio. Cada um veio com um desafio a superar. Né? Se está muito pesado, você vai buscar ajuda e começa a soltar esses pesos, essas fidelidades, né, ocultas aí que a gente vem carregando ao longo de eras por inconsciência. É uma questão sempre de autoobservação. E o que é felicidade? Pergunta boa, porque é bom a gente desprogramar essa coisa infantil, né, fantasiosa de que felicidade é só coisa boa. Eu sempre falo que a nossa mente, ela tem uma programação natural, ela é dela, é da natureza dela. Ela sempre vai dar significado para as coisas. Ela coloca as coisas nas caixinhas. Isso é bom, isso é ruim. Aí ela se apega. Eu só quero o que é bom e eu excluo. Olha aí a palavra separar, excluir, viu como ela é prejudicial? Então vamos. Hoje, por exemplo, está nublado. Então, se eu digo que um dia nublado é algo ruim, como é que eu vou atravessar um inverno? Vai me deixar mal-humorado, inquieto, impotente? Eu vou ficar reclamando? Olha aí, vou baixar minha frequência, eu vou ficar com raiva? Isso pode afetar minhas relações. Então, quando a gente tira essas coisas de dar significado, se isso é bom ou ruim, e a gente coloca um único significado, tudo é experiência. Inclusive a tua dor, os teus traumas, o teu abuso, as coisas que você sofreu, não tem bom nem ruim. Era isso o teu desafio de vida. A gente veio para cá para transcender alguma coisa, senão a gente não ia estar jogando. A gente está numa jornada de evolução. A gente só evolui como no game, a gente tem que destravar os talentos, destravar, né, as habilidades. E a gente destrava quando a gente olha como experiência. Aí a gente sai dessa coisa de que é um problema, de que isso, a culpa está no outro. Não. Esse é meu desafio. A minha fase da vida é olhar para isso, pois então eu vou crescer, em vez de ficar me reclamando. Então, assim, a minha sugestão sobre essa coisa da felicidade é eu me manter em estado de contentamento, que é outro padrão emocional positivo, independente do que está fazendo. Se está fazendo sol, se está fazendo chuva, se eu estou na pandemia, se eu estou numa crise financeira, se eu estou numa crise no relacionamento. E somente o autoconhecimento vai te dar esse recurso. Essa coisa de ficar só contemplando o corpo, esse corpo um dia vai envelhecer, essa beleza vai acabar, a juventude passa. E o que você vai precisar para lidar com isso é justamente do recurso emocional e mental. E se você não aprendeu com isso, você não vai aprender a lidar com nenhuma coisa, porque você só quer se for do teu jeito. Então é você que escolhe a lição da vida, é você que diz para a escola assim, não, eu só quero estudar matemática, eu só gosto de matemática, eu não vou estudar português, não. A gente não escolhe a lição, a gente escolhe como a gente vai fazer com as lições, boas ou ruins. Então aqui acaba essa história de bom e ruim, tá? Para a gente poder avançar, tudo é experiência, tudo é importante, e o que é mais importante é como eu vou lidar com essas experiências. E para ti, Laís, o que é felicidade? Você trouxe uma palavra interessante, contentamento, né? Ela começa ali perto de neutralidade, mais na frente a gente vai falar das escalas de consciência, das emoções. Eu não lembro agora o nível onde está aceitação, neutralidade e contentamento, mas está tudo próximo. Né? Então, se eu coloco que a minha felicidade é estar em paz com a minha família, eu já coloquei um bloqueio. Então, se eu não estiver em paz com a minha família, então a minha felicidade depende da minha família, então a minha felicidade depende de enxergar o pôr do sol, ou minha felicidade depende da chuva, ou do meu marido, do meu esposo, da minha filha, do dinheiro. Né? Para mim, felicidade é um estado de consciência onde eu devo estar em paz comigo mesma, independente de qualquer coisa.
As pessoas acham muito, a maioria das pessoas, que eu primeiro tenho que ter para depois ser. Então, é aquela coisa, eu tenho que ter um carro para ser feliz, eu tenho que ter uma viagem para onde for, que aí eu vou ficar feliz, ou eu tenho que ser mãe, um filho, casar, ou chegar aquela promoção no meu trabalho, aí sim eu vou ser feliz. E no universo consciente é o contrário, a gente primeiro tem que ser para depois ter. Então, assim, tudo aquilo que você tem, um dia ele será tirado. Tudo aquilo que você é, será sempre seu. Então, Lindo. você, eu, nós somos o quê? Nós somos os frutos das experiências que superamos. Por isso, primeiro a experiência, depois o aprendizado. Então, para mim, a felicidade ela é um estado de consciência. Eu sou feliz a partir do momento que eu estou conectada. Como aumentar meu amor e minha alegria? É na presença. Na presença divina eu sou. Eu agora, nesse momento, estou falando aqui com você. Eu não estou preocupada como é que está com a minha filha, se eu vou pagar o boleto amanhã, se eu vou estar respirando, se eu vou estar viva amanhã. Enfim, quanto mais a gente está na presença, que é por isso que o nome é presente, né? Porque é um presente divino, é no aqui e agora que a gente pode mudar a nossa realidade. Se eu quero ter um sonho, uma meta e um objetivo, eu vou traçar, vou focar e vou ver as ferramentas, como é que eu faço para chegar naquele lugar, naquele sonho, atingir, realizar. Preciso de foco. Mas o foco é só na presença, no aqui e agora. E eu preciso o quê? Me soltar dos pesos do passado. Se eu ficar lá na mágoa, na angústia, ai, porque meu marido não fez isso, porque minha mãe não me deu aquilo, porque isso não aconteceu, a promoção não saiu, eu não recebi aquele dinheiro, eu ainda estou presa no passado. E eu só posso mudar no aqui e agora. A felicidade, ela está no presente. Se eu estou respirando, né? Se eu estou consciente. Então, para mim, é um estado de consciência que ela não pode depender de absolutamente nada. Ela não pode depender de dinheiro, ela não pode depender de casamento, de relacionamento, de filhos, de família, de sol, de lua, de chuva. Não. A felicidade, ela vem de dentro, ela vem da centelha divina. Quanto mais eu estou conectada, quanto mais a gente se conecta com a nossa presença divina, eu sou, mais a gente é feliz. E quando a alma está feliz, tudo à nossa volta, ao nosso redor melhora. Seus relacionamentos melhoram, você melhora, sua relação consigo, você se torna uma pessoa mais magnética, mais atraente, mais interessante. Tudo ao seu redor fica mais interessante. Tudo vai melhorando, mas não é do jeito que o ego quer. Por isso a gente precisa exercer a paciência o tempo inteiro. Porque às vezes a gente chega num estágio de consciência que, nossa, mas eu já fiz tanta coisa, e parece que o negócio não. Né? Mas às vezes tem muita coisa para limpar. A gente não sabe, a gente não tem consciência de, né, que a gente é os seres multidimensionais. Acontece várias coisas ao mesmo tempo, os estágios de consciência. Tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Mas é só no presente que eu posso mudar a minha realidade. Por isso que a gente tem que ter, começa dentro, autocompaixão, auto-perdão, auto-acolhimento, auto-amor. Então, é a felicidade, para mim, começa de dentro, o despertar começa de dentro, auto-observação, como saber se eu estou despertando, se eu estou dormindo, te observa, tudo é dentro. Se eu quero mudar minha realidade fora, eu tenho que mudar dentro, porque o externo só reflete o interno. É tão simples, mas o nosso ego adora complicar as coisas. Até a gente cansar, né, Júlia? Até a gente cansar de reclamar, de se vitimizar. Ai, tive aqui para ser feliz. É nessa hora que o despertar acontece, é quando a gente realmente cansa, porque a gente vai fazer de tudo para permanecer na nossa zona de conforto, até que ela se torne insuportável, ela fica desconfortável. É aquele fundo de poço cheio de cocô quentinho, morninho, que a gente está acostumado. Chega uma hora que você, nossa, tá intragável. Como é que eu faço para sair daqui? Esse é o momento da rendição, que aí os espiritualistas falam muito. Eu me rendo, chega, cansei. E a gente só se cansa de tanto ficar ali se retroalimentando daquela sujeira, desse cocô todo, dessa lama que a gente, durante muito tempo, a gente não se incomodou. Às vezes é a relação que você vive, é o emprego. Sabe quando chega a ficar sustentável? É porque você está pronto para partir para a próxima, ser parido para a próxima etapa. E aí a gente tem que compreender que esse expurgar, esse parto,
nada mais é do que o teu desafio. E às vezes a pessoa pode se afogar, porque ela está tão ali imersa, tão pesada e densa que Dá ela uma não consegue pegada. apegada, né? E existe uma questão muito engraçada desse apego com a dor, porque existe uma região do nosso cérebro onde é processado tanto o prazer quanto a dor. Então, o ser humano ele sempre vai buscar prazer. É da natureza do ser humano. Só que como essa linha é muito tênue, ele pode confundir prazer com dor. Então, às vezes, as pessoas estão presas no sofrimento, na dor. Então, aceitam relações abusivas, porque isso foi, às vezes, herdado e foi ensinado dentro de casa. Às vezes, compreende que amar é sofrer, que trabalho é ser escravo. Então, às vezes, até o ponto que a vida te chama para dizer assim, ei, você precisa abrir um pouquinho essa lente focal para enxergar. Você não está mais nessa condição de permanecer aqui. Aliás, a Terra está em evolução. O planeta já vibra em quinta dimensão. A gente ainda está em terceira. Essa coisa mais material, mais da sobrevivência, mais do dia a dia, do boleto. Então, naturalmente, a frequência da Terra está mais alta. Todo mundo vai ser convidado a olhar para suas zonas de conforto, quer queira ou não. Por isso que eu Eu digo nem que digo despertar. convidado, eu digo intimado. Não dá Pronto. mais, não tem mais É, convite, não, é intimação. eu quis ser fofo, mas pois é. Por isso que eu digo, o despertar, ele é inevitável. Se você está aqui, em algum nível você já se sentiu tocado, ou pode estar de repente já nas últimas, gritando, pedindo ajuda, né? Então, assim, essa coisa do passado que Laís falou é bem interessante, porque enquanto a gente não resolve o passado, a gente não consegue passar para a próxima etapa. E a próxima etapa, ela vai ser a continuação do passado, ou seja, o futuro é o passado retornando, ou seja, eu vomito e engulo meu próprio vômito. É para justamente você se afogar nesse fel, nessa coisa horrorosa que é a tua vida, e você diz assim, realmente, chega, como é que eu faço agora? Por favor, help, né? E aí é hora de voltar para dentro. Deixa eu ver se eu Por tenho mais isso alguma que, pergunta aqui. por isso Pode que falar. para algumas pessoas, o apocalipse, né, o fim do mundo, a morte, ela pode ser assustadora e para outras pessoas pode ser transformadora. Então, tudo depende de consciência, de como você enxerga a vida. Se você enxerga os desafios, né, as dificuldades como desafios, que são pontes para a sua felicidade, né? Quanto maior o desafio, maior a transformação. Ou se você quer ficar apegado no seu velho padrão de reclamação, frustração, ingratidão. Por isso que quanto mais eu agradeço, quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece na sua vida. É realmente ter uma compreensão de que tudo é aprendizado, todas as experiências são sagradas, tudo tem ensinamento. Né? Eu sei que é difícil, muito difícil para pessoas que estão muito inconscientes e carregam histórias muito tristes, muito dolorosas, né? Muitas perdas, muitos abusos, muitas mágoas, enfim. Todos nós estamos nesse barco, né? Mas à medida que a gente vai se limpando, você vai limpando seu barco. Você vai se perdoando. Perdoar é se liberar dessas mágoas que não te servem mais. Por isso ressignificar a tua história contigo, com o teu passado, se liberar disso para poder vir esse novo límpido. Essa purificação é como se a gente tivesse que realmente, sabe quando a gente toma um banho para lavar o corpo? A gente faz isso todos os dias, para conquistar, para atrair. Faz com o corpo físico, mas não faz com a alma, com o coração, com a mente. É por isso. Aí a gente vai chegar num ponto que é comum para todos, especialmente para você, homem, que está assistindo esse episódio. A gente não foi treinado para olhar para as nossas emoções. E é igualmente importante. Corpo físico é tão importante quanto as emoções. Se a gente só contempla o corpo físico, a gente tem que entender que ele é passageiro. Ele ainda é o ter, ele está emprestado. Tudo aqui é emprestado. Como Laís falou, a gente vai levar o que a gente viveu, as experiências. E aí, esse contato com essas experiências é por meio das emoções. E é quando a gente inclui todas. A gente não vai dizer assim, eu só gosto da alegria, porque ela tá na caixinha do que é bom. Eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir ansiedade. A gente aprende com todas elas. Inclusive, a gente vai preparar um episódio só para falar das emoções. Esse tema está bem forte no campo. Tá, a gente posteriormente fala, né, das emoções, do yin, do yang, do que é o papel do feminino, do masculino. E aí tu disse que ia ver se tinha outra pergunta. Então vamos lá. Tem mais uma pergunta que a gente vai incluir aqui. Não sei se ela cabe, mas sempre cabe, né? Que a gente está falando sobre despertar e autoconhecimento. Ela falou que ela tem um dedo podre. Por que o dedo podre para atrair pessoas? Ela diz assim, olha, eu costumo atrair embustes. Onde que eu estou errada?
Olha, deixa eu só responder, porque eu tinha esse dedo podre. Aí eu vou responder assim. Eu também tinha. Mosca atrai lixo e mel atrai abelha. Olha, tem que rir, gente. Tem que ser descontraído. É assim, mosca, né? Lixo atrai mosca e mel atrai abelha. A gente já falou da lei do E a gente estava espelho. falando agora da merda, né? Então, quem tá na merda vai atrair o quê? A abelha? Vai atrair urubu. Mas é assim, a gente tem que rir dos nossos tombos, das nossas merdas. Rir, gente. Rir, liberar, soltar. Fica só essa daí, depois a gente pode aprofundar o que é esse dedo Com podre, né? certeza. Porque a gente tinha. Nós viemos daí desse lixo também. Pronto. Agora a gente Então é está no luxo. importante. Exatamente, do lixo ao luxo. E é sair justamente da podridão para que eu falei no começo, né? Para o aroma, para esse florir, para esse perfumar. Então, que a gente continue nessa caminhada de expressão da nossa beleza, da nossa elegância, da nossa arte, dos nossos dons e rir também, porque eu acredito que no fim das contas a gente ainda vai rir muito das nossas experiências, lembrando que sorrir é uma medicina, mas que também sorrir de tudo é desespero, é euforia. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Exatamente. Laís, gratidão por hoje, gratidão por esse Foi encontro, ótimo. reencontro maravilhoso. A gente vai se falando e até um próximo encontro. Um beijo bem grande para você. Tchau, tchau, pessoal.